Olá pessoal, vamos gravar aqui o artigo 131 ao 135 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, né? Vamos falar aqui desses artigos que tratam do Conselho Tutelar, já agradecendo a todo mundo que compartilha, que curte, que ajuda a divulgar o canal, para que a gente continue fazendo esse trabalho aí para os concurseiros. Então vamos lá, artigos 131 a 135 do ECA. E claro, sempre a gente vai colocar questões aqui, comentar questões com vocês. Título 5 do Conselho Tutelar, capítulo 1, disposições gerais. O artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente, guarde isso, órgão permanente e autônomo, tá? Autônomo, não jurisdicional, ou seja, tem muita gente que confunde e liga o Conselho Tutelar à parte da justiça. Não é, tá? Conselho Tutelar é não jurisdicional, não é ligado lá à justiça, às varas de justiça, aos tribunais de justiça, nada disso. Tá? Encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Então é importantíssimo e cai bastante essa pergunta aqui. O Conselho Tutelar é órgão que permanente, autônomo, não jurisdicional, tá? Não esqueça isso de jeito nenhum. Vamos aqui para a primeira questão, só para a gente lembrar um pouco aí do papel do Conselho Tutelar. O professor de uma escola suspeitou durante a aula de que um dos seus alunos de 12 anos de idade estava sendo vítima de maus tratos. Nesse caso, o ECA determina que o caso seja obrigatoriamente reportado ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, ao Juízo da Infância e da Juventude, à autoridade policial mais próxima, ao Centro Especializado de Assistência Social. É claro, gente, estamos falando aqui de Conselho Tutelar, portanto, né, ficou fácil aqui, gabarito letra B, Conselho Tutelar. Gente, mas professor, era só uma suspeita. Mesmo na suspeita, deve sim ser reportado ao Conselho Tutelar. Não é ao Ministério Público, ao Juízo da Infância, à autoridade policial, ao centro especializado, não. Né? É ao Conselho Tutelar, segundo o ECA, tá? Então, letra B, gabarito letra B de bola, tranquilo, né? Nem coloquei aqui o gabarito, mas tranquilo, gabarito letra B, tá? Se não tenha dúvida, B de bola, tá? Vamos lá, artigo 132. Esse artigo, eu estou gravando esse vídeo porque houve uma mudança, né? Houve uma alteração aí, então eu vou comentar essa alteração. Artigo 132, em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo, gente, no mínimo, um conselho tutelar. Pode ter dois? Pode ter três? Pode, depende do tamanho, né, da cidade, da necessidade, mas no mínimo um conselho tutelar tem que ter, como órgão integrante da administração pública local. Quem é a administração pública local? Os municípios, né? Os municípios. Então, ele está ligado ali ao município, composto de 5 membros, né? Lembra da mão? 5 membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos. Então, são 5 membros para mandato de 4 anos. Permitida a recondução por novos processos de escolha. Professor, antigamente não era só uma recondução? Isso, agora mudou. Ó. A lei mudou em 2019, uma mudança recente, né? Nós estamos gravando esse vídeo aqui em 2021. Então, quando a gente tem uma lei mudada assim, 2 anos, é recente, né? Então, o que acontece? O conselheiro, então, ele pode se eleger por 1 mandato, 2 mandatos, 3 mandatos, 4 mandatos, sim, como é deputado, como é vereador, como é senador. Não existe um limite de recondução. Se ele for votado e escolhido entre os 5 mais votados, né, no caso, ele pode ser conselheiro 1, 2, 3, 4, 5 vezes, assim como são os deputados, vereadores, senadores. Né? Antigamente se usava o critério de só uma recondução. Agora mudou e é permitida a recondução por novos processos de escolha. Então, ele pode se reeleger aí várias e várias vezes, desde que tenha os votos necessários para se reeleger, tá? Então, essa é uma mudança importante e é importante você ficar atento nisso, tá? Ficar muito atento nisso aqui.
Olha só essa questão grande, é uma questão muito grande, né? Parece exame de vista isso aqui, que a letra ficou muito pequena, mas eu coloco aqui, ó, o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Atua o Conselho diante de situações de ameaça ou de violação de direitos com o objetivo de proteger a criança e o adolescente que esteja em situação de vulnerabilidade, consoante dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90. O Conselho Tutelar tem caráter jurisdicional? Começou mal. Lembra que eu falei? Não jurisdicional. Em cada comarca haverá no mínimo um Conselho Tutelar como órgão integrante do Poder Judiciário Estadual, composto de 5 membros escolhidos pelo presidente do tribunal para mandato de 4 anos, vedada a recondução. Tudo errado aqui, né? Não é ligado ao Poder Judiciário, não é escolhido pelo presidente, né? Existe uma eleição para escolher os membros do conselho. O voto não é obrigatório, é facultativo, né? Vota quem quiser votar, mas não tem nada a ver, não é jurisdicional, a gente já descarta a letra A. B, começou de novo, jurisdicional. Eu já podia eliminar aqui, né? Haverá um conselho tutelar vinculado a cada juizado. Não é jurisdicional. Composto de 3 membros, preferencialmente servidores públicos. Não. Qualquer integrante da sociedade, desde que tenha conduta moral ilibada, né? E preencha alguns pré-requisitos de idade, enfim, de idoneidade, pode se candidatar a ser conselheiro tutelar. Escolhidos pelo presidente do tribunal, também já morreu aqui, não vou nem continuar. Jurisdicional, continua no jurisdicional. Então a gente já eliminava só pela primeira. Por quê? Você já gravou, vai lembrar da minha voz falando que é não jurisdicional. Não jurisdicional, certo? É autônomo, não jurisdicional. Em cada comarca haverá no mínimo um conselho tutelar como órgão integrante do Poder Judiciário Estadual. Ele não pertence ao Poder Judiciário. 7 membros, tudo errado aqui, ó, 4, vedada a recondução. Então, já elimina a C também. Não jurisdicional. Opa, começou certo. Em cada município haverá no mínimo um conselho tutelar. Ok, como órgão integrante do Poder Executivo Estadual. Não, é o Poder Executivo local. Qual é? Município, né? Ou Distrito Federal, se for o caso do Distrito Federal. Mas município, então já eliminamos. Composto de 7 membros. Lembra que eu falei? Lembra da mão. A mão tem 5 dedos, né? Uma mão, claro. 5 dedos, são 5 membros do Conselho escolhidos pela população para mandato de 2 anos, permitido uma recondução. Tudo errado aqui também. Então, gente, só sobrou aí, né? Não jurisdicional, em cada município haverá no mínimo um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, perfeito, composto de 5, olha aqui, 5 membros, escolhidos pela população para mandato de 4 anos, perfeito, 4 anos de mandato, permitida a recondução por novos processos de escolha. Lembra que eu falei? É que nem deputado, vereador, pode se reeleger ali. Né? Teve voto, se reelegeu, vai direto. E, gabarito, letra E, tranquilo essa, né? E de escola, E de exato, tá? Então não esqueça, tá? É permitida a recondução várias vezes, aí foi alterado isso em 2019. Artigo 133, para a candidatura a membro do Conselho Tutelar serão exigidos os seguintes requisitos. Olha aqui os requisitos. Inciso 1. Reconhecida idoneidade moral. Né? Então, você tem que ter lá uma idoneidade moral. Você não pode ser uma pessoa, né, que está envolvida aí com questões ilegais, enfim, certo? Que afetam a moral, aí, os bons costumes. Né? Então, você é uma pessoa aí que está envolvida aí com bebida, droga, prostituição, aí não dá, né? Aí não tem a idoneidade moral necessária. Idade superior a 21 anos. Olha, 21 anos. Professor, 18 anos não pode? Não, não pode. Idade superior a 21 anos, tá? Do Conselho Tutelar. Para vereador, pode você se candidatar a vereador com 18 anos, mas para o Conselho Tutelar, não. Qual é o argumento do legislador nesse caso? É que precisa ter um pouquinho mais de maturidade, né? Engraçado, precisa ter para ser conselheiro tutelar, mas não precisa para ter vereador. Mas enfim, essa aí é aquelas jabuticaba da nossa lei aí,
Às vezes tem umas coisas meio esquisitas, tá? Idade superior a 21 anos, tá? E residir no município. Obviamente, se você vai ser conselheiro daquele município, você tem que residir lá, né? É o que se espera, né? Então, são esses os requisitos para você se candidatar a conselheiro. Aqui uma questão, aqui, ó, terceira questão. O Conselho Tutelar, nos termos da Lei 8.069 de 90, que é o ECA, né, é órgão permanente e autônomo. Olha aqui, de novo, não jurisdicional. Né? Na prova você vai ouvir eu falar isso. Órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E é composto de A. 3 membros com mandato de 2 anos. B. 4 membros com mandato de 5 anos. C. 5 membros com mandato de 4 anos. D. 5 membros com mandato de 5 anos. E 6 membros com mandato de 5 anos que estão valendo uma vaga no poder público de concursado, né, de efetivo. Então, qual que você marcaria? Tá? Letra A, letra B, letra C. Essa é fácil, né, gente? Essa é fácil. Letra C de casa, 5 membros com mandato de 4 anos. Lembra de uma das mãos, né? Tem 5 dedos, são 5 conselheiros e com mandato de 4 anos. Letra C, fácil também. C de certo, C de casa, C de conselho tutelar. 5 membros com mandato de 4 anos, tranquilo essa também. Essa é para você acertar, né? Questão enorme, mas parecida, repetida. Aí você fala assim, não cai questão assim. Claro que cai, gente. Quanto mais questões você faz, mais você melhora o seu desempenho. Por quê? As questões se repetem. Às vezes elas mudam a redação, mas é a mesma coisa. Eu vou mostrar aqui para vocês. 4. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional. Você vai dormir com essa frase na cabeça. É órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos na Lei 8.069 de 90, que é o ECA, sobre o tema assinar a alternativa correta. O que eu sempre indico para os alunos, escreva aqui, ó, você está procurando a correta. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um conselho tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população local para o mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Gente, tá muito boa essa aqui, hein? Professor, mas estou na dúvida aqui, ó, que falou em cada região administrativa e Distrito Federal. Mas tá tudo certinho. Um conselho tutelar no mínimo, 5 membros, escolhidos pela população, 4 anos, permitida a recondução. Opa, tá legal essa aqui, hein? Vou marcar um asterisco, vou conferir as outras eu sempre recomendo, não marca A e vai para outra, porque você tem que checar para ver se está certinho, né? Em cada município, em cada região do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho, como órgão integrante da administração pública, composto de 7 membros. Opa, aqui já está errado, então já elimina B. Em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar, como órgão integrante da administração pública, local composto de 10 membros. Opa, já elimina a C. Em cada município, cada região administrativa, haverá no mínimo um conselho tutelar, como órgão integrante, local composto por 12. Então já elimina a D. É essa mesmo, a letra A. Eu fiquei na dúvida aqui, ó, tá vendo? Do administrativo, do Distrito Federal, é isso mesmo. Mas aí eu chequei, né, as outras estão 12, 10, 7, tá tudo errado aqui, ó. Aqui falou, haverá no mínimo um conselho, aqui permitida a recondução, tá 4 anos, tá certo, mas aqui permitido recondução, tá certo, tá quase tudo certo, ó, só mudou aqui o 7, o 10 e o 12, então tá certíssimo a letra A, de amor, né? Gabarito letra A, de amor, ó. Também prestar atenção, o examinador aqui tentou trocar uns números aqui para tentar atrapalhar um pouco a sua vida, mas não, né? Você estava esperto, lembrou lá de eu falando, lembra de uma
mão, não é de mamão. Lembra de uma mão, não é mamão a fruta, tá? 5 membros escolhidos por 4 anos, né? E a recondução é permitida. Lembrado que nem vereador, deputado, que pode se reeleger quantas vezes quiser, tá? Desde que tenha votos, é óbvio. Então, letra A, tranquilo, né? Gabarito letra A. Artigo 134, lei municipal ou distrital, que no caso do Distrito Federal, né? Disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a... Ah, professor, então o membro do Conselho Tutelar é remunerado? Sim, é remunerado, né? E as prefeituras lá é que estabelecem, através da legislação municipal ou distrital, quando é no Distrito Federal, a questão da remuneração. E olha só, é assegurado os seguintes direitos aos membros do conselheiro, aos membros do Conselho Tutelar. Inciso 1, cobertura previdenciária. Conta para aposentadoria? Sim, conta, tem cobertura previdenciada. 2, gozo de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal. Ah, então quer dizer que o conselheiro tem férias, sim. E quem fica no lugar das férias do conselheiro quando ele sai de férias? O primeiro suplente. O primeiro suplente assume, né? Ficou em 6º lugar na eleição. Ele assume e aquele mês ele trabalha e vai receber o salário, que ele vai estar cobrindo as férias dos conselheiros. Tem que ter sempre 5 conselheiros. Não pode ficar 4, um de férias. Não, aí assume o suplente. 3, licença maternidade. Sim, licença maternidade é um direito do conselheiro tutelar. E a licença paternidade também direito dos conselheiros tutelares, e também a gratificação natalina, ou mais conhecido aí como 13º, né? Então, eles também recebem a gratificação natalina, tá? Parágrafo único. Constará da lei orçamentária municipal. Veja, o Conselho Tutelar está ligado ao quê? Ao município. E quem paga tem que sair o dinheiro dos cofres, né, do município lá, porque vai constar na lei orçamentária municipal e da do Distrito Federal. Portanto, não há dúvida que os conselhos tutelares não são jurisdicionais, não estão ligados à justiça, nada disso. Eles estão ligados ao poder público local, aqui o município ou o Distrito Federal. Previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Tem que estar lá no orçamento, né? A previsão do pagamento dos conselheiros, quanto que vai para o Conselho Tutelar para sua manutenção, né? Para os gastos ali das atividades do Conselho. Artigo 135, o exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. De novo aqui a questão da idoneidade moral, e é um serviço público relevante, sim. O artigo 135 deixa isso bem claro. Mais uma questão aqui, sobre o Conselho Tutelar, segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 131, para a gente lembrar, né? Que nós vimos lá no começo do vídeo. Podemos afirmar: A, é um órgão instável e privado? Não, né? Nem é instável e nem é privado, né? Ele é permanente e é público, não tem nada a ver instável e privado aqui. Jurisdicional? Esse você não pode responder de jeito nenhum. É não jurisdicional. C, tem um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local em cada município e região administrativa do Distrito Federal. Opa, essa aqui tá bacana, vamos checar D. É composto por 10 membros? Não. Escolhido por concurso público? Não. Para mandato? Não, também. Então, claramente, né, letra C, de casa, de conselho tutelar, de candidato, né? Então, letra C, gabarito letra C. Tranquilo, né, gente? Tranquilo, rápido, para você não errar questões do Conselho Tutelar nesses artigos 131 a 135. Claro que tem mais artigos, mas só para a gente fazer essa revisão dessa parte, porque teve essa mudança em 2019, então é importante a gente atualizar os vídeos aqui no canal. Muito obrigado, gente. Compartilhe, curta, comente, ajude
o nosso trabalho a crescer e atingir o maior número de pessoas. Obrigado, gente, e até uma próxima.